Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa aquele joinha gostoso, quentinho, que vocês sabem. Compartilha esse vídeo se você acha que alguma de suas amigas ou amigos estão... Deixa eu tirar o som do meu celular, né? Amigas ou amigas que estão necessitando... ouvir nossas histórias, tá bom? Manda pra alguém. E bora lá pra história de hoje. Já deixa aquele comentário aí. Oi, Dani, bom dia, Dani. E, gente, a história de hoje é o seguinte. Ela veio contar as maldades da avó dela. Meu Deus. Ela falou que a gente vai se surpreender com essa história. Então, bora lá assistir o vídeo de hoje. Aí, vamos ver o que se trata a história dela. Pode ser que vocês vão ficar aí com raiva no início, né? Às vezes a gente fica com muita raiva, eu sei, não é raiva da pessoa, é raiva assim de querer ajudar a pessoa, né? Achar, nossa, mas não viu isso, não viu aquilo. Mas bora lá saber o que aconteceu. Dani, a história começou em 1960 ou 1960 ou 1962, ano que a minha mãe e a minha tia nasceram. Minha avó já tinha 2 filhos homens quando ela engravidou da minha mãe. Ela era a tão sonhada menina que meus avós queriam. Mas 2 anos depois, após o nascimento da minha mãe, num deslize nasceu minha tia. Ficaram então 2 meninos e 2 meninas. Meu avô era um homem alto, de origem italiana, olhos azuis, bonito. Chamava atenção, mas infelizmente muito mulherengo. A minha avó o amava muito e faria de tudo para manter o casamento deles. Quando a minha tia estava com 3 anos, ele pediu a separação. Disse que não queria mais viver com a minha avó, que já tinha conhecido outra pessoa. Então a minha avó ficou completamente desesperada. Ela não queria jamais deixá-lo ir. E foi nesse momento que ela procurou meios sombrios para mantê-lo perto dela. Minha avó sempre frequentou terreiro. E um dia um dos guias disse que meu avô realmente estava encantado por outra mulher. Uma das frequentadoras do mesmo terreiro disse a minha avó que conhecia uma pessoa que poderia ajudar ela. E lhe falou sobre um senhor que mexia com magia negra. De começo, minha avó relutou um pouco, ficou receosa, mas resolveu procurá-lo. Ao chegar ao local, um senhor lhe atendeu. Foi bem atencioso. Ela lhe relatou o motivo de estar ali e que precisava de ajuda. O senhor disse que poderia lhe ajudar, mas que ela ficasse bem ciente que tudo que vai contra o universo tem um preço alto a ser pago. Minha avó, desesperada para manter o casamento dela, então resolveu aceitar as condições. O senhor lhe disse que ela teria que levar um dos filhos para firmar o compromisso com a entidade e que manteria meu avô ao lado dela. Ela então levou as 2 meninas. O trabalho foi feito e minha avó teria que manter o ritual de afirmação do trabalho todo ano. Ela tinha que fazer esse ritual como agradecimento, não podia falhar. Após 7 dias da afirmação do trabalho, meu avô voltou para casa e queria retar o casamento com a minha avó, que ficou fascinada com o poder daquela magia. E por 24 anos, ela teve o marido dos sonhos ao lado dela. Meu avô fazia tudo para ela, até que 24 anos, fazendo um ritual de agradecimento todos os anos, ela então resolveu deixar de fazer o ritual. Passou 3 meses sem cumprir o ritual anual, até que meu avô resolveu então sair de casa de repente. Minha avó estava desesperada, ela achou que pelo fato dela ter feito o ritual todos os anos, meu avô nunca a deixaria, mas foi um engano. A separação veio e 3 anos após a separação, venderam a casa para dividir os bens. Meu avô então foi morar com outra mulher que inclusive estava grávida dele nessa época. Minha avó veio morar conosco.
Ela não tinha para onde ir, então minha mãe a acolheu. Na época eu tinha 14 anos e eu tenho uma irmã autista. Na época minha irmã tinha 5 anos. Minha avó se instalou no mesmo quarto que nós duas e muitas vezes minha irmã apontava para cima do guarda-roupa e chorava muito. Dizia que tinha um homem sentado... Ai, tô toda arrepiada. Dizia que tinha um homem sentado em cima do guarda-roupa. Eu contava para minha mãe que dizia que a imaginação da minha irmã era assim mesmo. Que ela falava coisas fantasiosas. Mas eu tinha quase certeza que aquilo não era fantasia. Meu pai tem uma irmã que mora no Rio de Janeiro e ela sempre vem nos visitar. Ocasionou que neste ano a minha avó estava morando com a gente. E ela veio passar uns dias conosco. Minha tia faz parte de um grupo da Igreja Católica chamada Carismáticos. E ela é bem fervorosa. Então ela segue a doutrina com muita firmeza. Um dia eu ouvi ela falando para minha mãe que ela sentiu uma áurea ruim dentro da nossa casa. Uma presença estranha. Até que uma noite ela levantou para ir no banheiro e viu um homem de terno branco passeando pelo quintal. Ai, meu Deus! Vocês mandam umas histórias, ainda bem que eu tô contando de dia. Ela disse ter sentido a presença da entidade e que sentiu a entidade falando que não podia ir embora porque tinha algo ali naquela casa que a pertencia. Minha tia começou a rezar e a pedir que o homem fosse embora, que a entidade fosse embora, né? Até que a entidade sumiu. Minha tia perguntou para minha mãe se ela sabia de algo. Minha mãe disse que não. Até que um dia minha avó saiu para visitar uma amiga e foi nesse dia que a minha tia sentiu então a casa leve. Parecia que algo ruim tinha ido embora. O ano de 1998, minha avó descobriu um câncer de mama. Estava bem alastrado. O médico disse que a solução seria retirar a mama para acelerar o processo de cura. Então minha avó aceitou. Eu lembro claramente dela sem o seio direito. Minha mãe fazia curativos, né? Foi uma fase muito difícil, mas ela se recuperou. Ela fez uma nova cirurgia de reconstrução de mama e a vida seguiu. No ano de 2000, eu cheguei do trabalho e minha mãe estava reclamando de dores de cabeça. Perguntei se ela queria ir no médico e ela recusou. 5 dias depois, após o ocorrido, ela passou mal. Ela chorava de dor de cabeça. Resolvemos levá-la no hospital. Ao chegar lá, o médico fez uma ressonância para descobrir a causa da dor. Minha mãe mal abriu os olhos. Disse que pediriam o internamento dela e iriam medicar para aliviar a dor. No dia seguinte, após o internamento feito, detectaram um tumor cerebral, o qual estava pressionando o cérebro. Por isso, minha mãe sentia tanta dor. Informaram que faria uma cirurgia no dia seguinte para retirar o tumor, mas infelizmente, 2 dias depois do diagnóstico, a minha mãe perdeu essa batalha e minha mãe faleceu. Sexta-feira 13, no mês de agosto. Meu mundo acabou. Eu tinha 20 anos. Minha mãe tinha 40 anos. Dani foi devastador. Minha mãe era jovem, cheia de vida. Ela tinha acabado de nos deixar. A minha avó ficou sem chão. Ela tinha acabado de perder uma das filhas que mais a ajudava. Foi a partir desse momento que os fenômenos sobrenaturais começaram a aparecer. 10 dias após o enterro da minha mãe, eu acordei de madrugada e eu senti o cheiro da minha mãe. Eu levantei da cama e o cheiro vinha da sala. A gente tinha velado a minha mãe dentro de casa. Naquele tempo era normal velórios em casa. Resolvi ir até a sala e o cheiro da minha mãe estava ali muito forte. Parecia que ela estava ali. O cheiro no qual eu estou me referindo é o perfume que minha mãe usava. Eu corri e chamei meu pai. Ele sempre foi muito cético em relação a esses assuntos. E ele disse que não estava sentindo nada, mas eu estava impressionada. Alguns dias depois comecei a ter sonhos com a minha mãe. E ela falava que era para eu ir no hospital buscar ela, que ela estava lá ainda. Contei para o meu pai os sonhos e dessa vez me surpreendi com a resposta. Ele disse que estava tendo sonhos parecidos com o meu. Contamos então para o meu irmão. Ele então me contou que por muitas vezes ouvia alguém chamando ele, mas que quando olhava no portão não tinha ninguém. Só que numa noite ele disse que ao abrir o portão ele viu nossa mãe parada. Ele disse que quase desmaiou.
coçou os olhos e ela não estava mais lá. 4 meses após o falecimento da minha mãe, minha tia começou então a ter dores de cabeça. Minhas primas a levaram no médico e adivinhem, tumor cerebral. Minha tia começou a fazer o tratamento, mas 3 meses depois faleceu. Minha avó ficou devastada, ela tinha perdido as 2 filhas. Alguns meses após o falecimento da minha tia, minhas primas começaram a relatar sonhos como os que eu tinha com a minha mãe. Até que no domingo, eu e minhas primas chorando, conversamos e ficamos nos perguntando o que estava acontecendo. A minha avó entrou na conversa e disse que sabia. Dando o relato da minha avó, eu vou contar em primeira pessoa. Ela vai contar como se fosse a avó dela aqui falando, tá, gente? Para vocês entenderem melhor. Então, a avó falou o seguinte: quando seu avô pediu a separação a primeira vez, eu fiquei muito desesperada. Eu amava ele demais. Nós tínhamos 4 filhos e uma vida inteira pela frente. Ele saiu de casa e eu fiquei sem chão. Naquele mesmo dia, no centro que eu frequentava, o meu guia me disse que ele realmente tinha uma mulher. Uma amiga me disse que conhecia alguém que poderia me ajudar, um homem que fazia magia negra. Eu sabia que magia negra era algo muito pesado. Eu disse para minha amiga que eu não tinha dinheiro para ir até esse feiticeiro. Ela me disse que não precisava de dinheiro e sim de coragem. Pensei por 3 dias e resolvi ir. Eu não estava mais aguentando ficar sem seu avô. Ao chegar no local, um homem me atendeu e contei o que eu queria. Ele me disse: eu consigo fazer o que você deseja, mas tudo tem um preço. Você sabe que eu não pode deixar de cumprir o que me prometeu. As entidades, elas vão lhe dar, né, o que você pede, mas você tem que honrar o que elas te pedirem. E eu aceitei. Então ele me pediu para levar 2 dos meus filhos ao local. Como os meninos eram grandes, resolvi levar as 2 meninas. Ao chegar lá, passamos algumas horas. Ele falava baixinho, bem baixinho. Ele segurava um copo de água na mão, passava na testa das meninas e pediu para que elas bebessem. E o restante derramou na cabeça delas. Ele me falou de um ritual de afirmação que eu teria que fazer todos os anos, entre os meses de agosto e dezembro. Não importasse o dia que eu escolhesse. Só teria que ser feito entre agosto e dezembro e que eu não podia falhar. Nessa conversa, nós pedimos, aí a Alice está falando, né? Para ela falar qual era esse ritual, mas ela não quis dizer. Disse que esse segredo vai com ela para o túmulo. Após esse dia que eu estive com o feiticeiro, a avó falou: seu avô voltou para casa 7 dias depois. Fiquei encantada com o poder dessa magia. E assim se passaram 23 anos. Um belo dia, com meus filhos todos casados, eu já tinha até netos e resolvi que não iria mais fazer o ritual da afirmação, pois eu pensava que eu já estava por 23 anos fazendo aquilo e já tinha pago o que a entidade tinha pedido. Meu casamento estava muito tranquilo e eu sempre achei, seu avô nunca me deixaria. Engano. 3 meses sem cumprir o ritual, ele saiu de casa. Disse que não queria mais viver comigo e fui morar justamente com a mulher que foi a causa da nossa primeira separação. Eu fiquei sem chão. Eu pedi ajuda dos filhos, mas os filhos homens me ignoraram. As meninas foram as que me acolheram. Sua mãe então me recolheu. Alguns anos após a separação, a casa foi vendida e seu avô entrou com pedido de divórcio. Eu, sem acreditar, resolvi procurar uma igreja. E foi nesse momento que eu deixei essa entidade enfurecida. Até que numa noite eu senti a presença da entidade no quarto. O quarto ficou pesado. Eu senti a presença sentada na minha cama. Era um pensamento, eu pedia que ela fosse embora. E ela me falou que não, que eu deveria fazer o ritual. Eu disse que meu casamento já tinha acabado, o acordo tinha sido quebrado. Mas a entidade disse que tudo tem um preço e que começaria então a cobrar o dela. Ela tinha me dado o que eu tinha pedido, mas eu não tinha dado o que eu tinha prometido. Eu falei à entidade que não tinha medo, que eu não tinha mais nada a perder. Alguns meses depois descobri o câncer. Achei que esse era o preço. Tratei e melhorei. Mas aí sua mãe faleceu. E eu senti a pior dor do mundo. Mesmo assim, não fiz o ritual.
Alguns meses depois da sua mãe falecer, sua tia adoeceu. Me desesperei e procurei o feiticeiro. Por incrível que pareça, ele estava no mesmo lugar e já bem velhinho. Ele não faz mais magias, me recebeu muito bem, lembrou do meu pedido, das meninas, me explicou que o ritual escolhido por mim para manter o seu avô ao meu lado era muito forte. E a água derramada na cabeça das meninas, lembre que o tumor das meninas foi na cabeça, né? Era para afirmar. Por isso as duas tiveram uma doença na cabeça. Perguntei se havia uma forma da gente desmanchar o ritual antes que acontecesse o pior. Ele disse que não, que o ritual foi feito há muito tempo, a magia tinha se quebrado no momento que eu desisti de cumprir. Ele ainda me disse que todas as mulheres da família teriam problemas amorosos devido a essa magia ter sido feita por uma mulher e afirmada por duas mulheres. Chorei muito, eu não sabia mais o que fazer. 4 dias após essa conversa, sua tia faleceu. Gente, nós ficamos bege com essa revelação. Meu pai não conseguia falar uma palavra. Eu nunca imaginei que a minha avó, tão doce e amorosa, tivesse sido capaz de fazer isso. Perguntei a ela se teria uma forma de fazer a alma da minha mãe e da minha tia encontrar a paz. Ela disse que teríamos que procurar um centro e pedir auxílio. Ela já não sabia o que fazer. Nos revelou que depois do falecimento das duas, ela via as duas correndo em volta da casa, mas em forma de criança, com a mesma aparência que elas tinham quando elas foram na casa do feiticeiro. Tô toda arrepiada, gente. Eu e minhas primas procuramos um centro, fomos muito bem recebidas. A senhora que nos atendeu nos explicou que a alma das duas estavam confusa porque elas foram recolhidas fora do momento, que para ajudar a fazê-las encontrar o caminho, teríamos que ir em 7 cemitérios diferentes, levar 7 velas, 7 maços de vela branca e acender na cruz das almas para ajudar elas a encontrarem um caminho de luz. Eu e minhas primas fizemos o que ela pediu e os sonhos pararam. 2 anos após o falecimento das duas, minha avó descobriu um câncer que tinha voltado. Então já estava nas 2 mamas. O médico novamente sugeriu a retirada, mas ela recusou. Ela nos disse que fez isso porque sabia que ela tinha que pagar a maldade que tinha feito anos atrás. Ela viveu 6 anos após a descoberta do câncer. Ela sofreu muito com o tratamento, sentia muitas dores, recusava ajuda, dizia que precisava passar por aquilo. Até que um dia foi levada ao hospital, passou mal. O médico disse que ela estava com água no pulmão, que a manteria internada para respirar melhor, e num desses dias de internamento, com muita dificuldade na fala, ela nos fez uma revelação. Ela nos contou que um dia descobriu que meu avô tinha tido um filho com a mulher que foi pivô da separação deles, e que ela ficou com muita raiva. E ela procurou o feiticeiro e fez uma magia para o menino. E que descobriu que quando ele teve 15 anos, ele morreu afogado numa praia. Mais uma vez a gente ficou surpresa. Era imaginável pensar que a minha avó tinha feito tudo aquilo. Minha avó faleceu 14 dias após o internamento. Segundo os médicos, morreu dormindo. Os filhos homens foram ao velório e sepultamento, mas não os vi derramar uma lágrima. Hoje, 22 anos após o falecimento da minha mãe e da minha tia, nenhuma de nós, mulheres, temos felicidade no amor. Nós não temos ninguém, somos todas solteiras. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Ou é uma simples coincidência, ou talvez decorrência de tudo que a minha avó fez. Para mim é muito difícil contar esse relato, me dói muito, mas acho necessário. Quero mostrar que o mal existe de todas as formas. Amiga, se você não sabe o que falar, quem dirá eu que estou aqui, ó, arrepiada. Nossa, fiquei até tonta com esse relato seu, mas vamos lá. Eu acredito em tudo, gente. Ah, Dani, isso é mentira, não existe. Eu acredito. Eu sou aquela pessoa assim, que se você me contar, eu acredito. Porque eu acredito que tem... Eu já li muitos livros espíritas, né? Eu contei pra vocês. Eu acredito que tem muita coisa aí entre a vida, o céu, almas, né? Bom, eu já tive várias experiências, já contei em outros vídeos, né? Acho que não preciso contar de novo.
a experiência que eu tive quando meu pai faleceu, mas vou dar uma recapitulada rápida aqui para as meninas que estão chegando agora. Quando meu pai faleceu, gente, eu tinha muito medo de gente morta, mas era muito medo. Não era assim, ai, Dani tem medo de... Não, eu tinha medo. Se você falasse pra mim assim, Dani, morreu... Assim, não era que gente morta, como é que eu vou falar? Alguém distante, não. Mas vamos supor, Dani morreu, a mulher lá daquela casa. Você lembra daquela casa ali? Lá 2 ruas depois da sua? Nunca conversei com a mulher, nunca troquei um oi com a mulher. Mas se eu soubesse que a pessoa tinha morrido, eu ficava muito impressionada. Primeiro eu ficava pensando, e depois da morte, o que que tem? Aí eu via um buraco negro assim e começava a chorar porque eu não queria morrer. Gente, sério, eu era assim, adolescente. E segundo, medo de alma. Eu achava que a pessoa ia voltar para aparecer para mim. Então assim, eu tinha um medo absurdo de gente que morria, né? E na família do meu pai, a gente perdeu pessoas também muito cedo. Eu perdi o meu padrinho, que era o irmão do meu pai, antes do meu pai falecer. Então aquilo eu fiquei muito impressionada, mas muito assim, de eu ficar com medo mesmo, sabe? De à noite levantar para ir no banheiro fazer xixi. E eu era assim, criança, né? Criança com, sei lá, 12, 13 anos. Eu tinha medo, a casa do meu pai era de 3 andares e a cozinha era no primeiro andar. Mas nunca que eu ia descer no primeiro andar de noite para pegar um copo d'água. Nunca na minha vida. Não era por preguiça, era por medo, entendeu? Então assim, eu tinha muito medo. Quando meu pai faleceu, eu tinha tanto medo que na noite que meu pai morreu, eu tive muita vontade de fazer xixi à noite. Mas, gente, uma vontade, assim, quase incontrolável, que se eu não fosse no banheiro, eu ia fazer xixi na calça. À noite que meu pai estava sendo velado ainda, mas eu não estava no velório, eu estava em casa, na casa da minha mãe, na verdade, porque eu sempre morei com meu pai. E eu lembro que eu acordei e fiquei pensando assim, vou no banheiro, não vou no banheiro, vou no banheiro, não vou no banheiro. Mas, medo, né? Aí voltei a dormir, não fui no banheiro. E nessa noite eu sonhei com meu pai, dentro do caixão. Gente, exatamente como ele estava quando eu cheguei no cemitério de manhã. Eu não tinha visto meu pai no caixão, não tinha visto rosas vermelhas, não tinha visto nada. E meu pai levantava assim do caixão e falava assim, você tá com medo de mim, Daniele? Eu que sempre te amei, eu que sempre fiz tudo por você, você acha que seu pai vai fazer alguma coisa de ruim pra você? Você pode levantar, minha filha, você pode ir no banheiro, você não precisa ter medo de mais nada. A partir de hoje você não vai ter medo de nada. E, gente, eu lembro que eu levantei, eu fui no banheiro e a partir daquele dia, a casa do meu pai ficou pra mim e pro meu irmão na época. Minha mãe se mudou pra gente pra aquela casa, eu morei lá por alguns anos ainda. Nunca tive medo de chegar de noite. Era uma casa grande, tinha um quintal enorme na frente, tinha piscina, 3 andares. Então eu tinha assim, às vezes eu chegava à noite, eu fazia natação à noite, eu lembro. E nunca tive medo, sabe? Então assim, eu tiro isso como uma experiência sobrenatural que eu tive. A minha mãe, quando ela faleceu, nossa, minha mãe ela usava um perfume de rosas. E vocês não estão entendendo o quanto eu sentia aquele cheiro. Muitos meses depois da minha mãe morrer, eu sentia muito o cheiro do perfume dela. Mas muito, gente, de tipo assim, chegar em casa e pensar, não é possível, minha mãe esteve aqui, porque lá em casa eu não usava aquele perfume, né? E, nossa, sabe? Então, assim, eu acredito muito nessas coisas, sim. E eu acredito muito em magia também, tá? Então, assim, claro, sua avó errou, né? Mas, sei lá, na hora do desespero, né? Eu não sei, né, gente? Quem nunca fez uma simpatia, né? Achando que ia dar certo. Mas, assim, pelo que eu entendi, né? Ela fez uma magia, eu acho que ela foi meio ingênua, né? Ela queria o seu avô de volta, mas ela não fez, assim, para que desse alguma coisa ruim, pelo menos não dessa vez, né? Pro filho da mulher lá, eu já fiquei meio chocada. Mas assim, para ter o seu avô de volta, ela não fez uma coisa assim, eu quero, sei lá, a morte de quem tá com ele. Não, ela queria ele de volta para casa. E é aquela coisa, né, gente?
tudo tem um preço na vida, mesmo como o feiticeiro falou. Então, nos livros que eu leio espírita sobre isso, fala muito sobre isso também. Eu acho que no livro Ninguém é de Ninguém tem até essa questão da magia, né? Que inclusive vai ter o filme agora. Vai ser lançado aí no Brasil, nos cinemas. O filme do livro da Zíbia Gasparetto, né? Ninguém é de Ninguém, que eu falo pra vocês que esse livro realmente ele mudou a minha vida. Porque eu era uma pessoa ciumenta, eu era uma pessoa que eu não tinha confiança nas pessoas. E a partir do dia que eu entendi que ninguém é de ninguém, tipo, zero ciúme na minha vida, sabe? Se tiver que estar comigo, tá comigo. Se não tiver, porque ninguém me pertence e eu não pertenço a ninguém. A pessoa que tá comigo tem que estar comigo a quantidade de tempo que ela quer estar, né? E o livro Ninguém de Ninguém fala sobre isso, sobre magia para você prender uma pessoa do seu lado. O que adianta essa pessoa estar do seu lado e você não estar feliz, né? Eu conheço uma história de um casal, né, que, né, era muito chegado meu assim. Dizem que ela fez um trabalho para ele. E é engraçado que há pouco tempo atrás, um amigo meu estava conversando com ele e ele lembrou dessa história, que todo mundo falava que ela tinha feito um trabalho para ele. E eles estão juntos. Mas ele falou assim que ele não é feliz há anos, entendeu? E tipo assim, mas também não consegue largar. Vocês estão me entendendo? E aí ele até questionou, ele falou, gente, será que aquela história que ela fez, né, magia, macumba, sei lá, é verdade? Não sei, mas pode ser, né? Porque você estar ao lado da pessoa não significa que você será feliz ao lado dessa pessoa, né? Você quer a pessoa ali do seu lado. Eu acredito que exista, sim, forças sobrenaturais que você pode... Eu sei que tem muita gente aí que não acredita, mas, gente, eu acredito que possa ter ocorrido, sim. E quando você falou da água na cabeça, e quando você falou que sua mãe ficou doente, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, nossa, jogaram água na cabeça dela, né? Então a doença veio pela cabeça das duas filhas, né? Então é muita coincidência isso, vocês não acham? Mas olha, amiga, eu acho que vocês, assim, aí vem a parte que eu quero te falar de vocês, né? Eu acho que todo ciclo pode se quebrar. Então, tenha fé, ore, sabe? Pega o Salmo 91, que, olha, eu tô lá no Espiritismo, corri pro evangélico, né? Mas não é, porque eu acredito em Deus, como eu falo pra vocês, né? Então, assim, eu acredito muito na força de um salmo. Por quê? Porque eu acho que quando a gente acredita em algo, a gente coloca muita fé naquilo, as coisas, elas realmente acontecem. Então, assim, sabe, leia com fé, peça para quebrar toda essa corrente aí, talvez do mal que a sua avó, né, tenha feito, que nada recaia sobre vocês. Leia o Salmo 91, eu acho que é o Salmo 62 também, que é um salmo muito forte, sabe? Leia também o Salmo 62, faça uma obrigação com Deus, Deus, tirar essa força, essa maligna, essa corrente horrível que tá aí, que, sei lá, faça aí, ó, todo dia de manhã, por não sei quanto tempo, vou estar orando, né? Da mesma maneira que ela fez lá, talvez, para conseguir algo que não era para estar do lado dela, faça para quebrar algo, mas faça assim, né? Pedindo a Deus, sabe? Pedindo ali com força para que você saia disso. Eu acredito que é engraçado, você falou que nenhuma das mulheres da família, né, foram felizes, não encontraram ninguém, são todas sozinhas. É muita coincidência, eu acho, né? Todo mundo está no mesmo barco. Então façam aí uma corrente, todas vocês, comecem a orar. E, gente, lembrar, a pessoa tem que estar do seu lado porque ela quer estar do seu lado. Não parar de usar forças ocultas aí para prender alguém do lado de vocês, né? Se a pessoa quiser estar com você, que ela esteja por livre e espontânea vontade, para ser feliz, né? Não porque você usou de uma maneira ou de outra aí para que ela estivesse por ali. O que vocês acham dessa história? Quero muito ler, sério, quero muito ver o comentário de vocês. Passaram por algo parecido? Acreditam, não acreditam? O que vocês acham que pode ser isso? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!